Queridos, a semana toda foi semana de oração, amém? Fizemos uma jornada de oração, uma jornada que se encerra hoje. Começamos a orar no domingo e estamos encerrando hoje, porque temos mais programações amanhã. Amanhã temos um culto feminino, da MCM. Temos também um culto com os homens do Estoril, os homens fortes vão para lá. E domingo temos toda a programação de manhã, escola bíblica dominical, nosso culto. Então não temos como não encerrar hoje, temos que fazer o encerramento hoje dessa jornada. Qual foi o texto que eu li na segunda-feira que nós abrimos aqui essa jornada de oração? Não, vale falar o nome do livro. Neemias, muito bem. Mansandra está ligada aí, foi Neemias, E nós não poderíamos deixar de encerrar aqui falando sobre esse texto, lá no livro de Neemias, esse homem que ficou conhecido como o reconstrutor dos muros de Jerusalém. Então aqui, no livro de Neemias, não podemos dizer profeta, porque ele não era profeta, não podemos falar sacerdote, porque ele também não era sacerdote, mas ele foi um homem que Deus levantou para ser uma pessoa profundamente usada para reconstruir situações que estavam no chão. Ele foi um homem que Deus usou para reconstruir situações que estavam no chão. Muros, vidas, propósitos, Então a vida desse homem foi muito importante na vida do povo de Deus nesta época. Então Neemias capítulo 1, vou ler do versículo 2 em diante, diz assim: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De tudo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Amém? Irmãos, Neemias, como eu disse agora há pouco, ele ficou conhecido como o homem que Deus usou para reconstruir os muros de Jerusalém. E isso foi algo inimaginável, porque ele conseguiu, mobilizando todo o povo que estava ali em Jerusalém, ele conseguiu reconstruir esses muros em 52 dias. Isso era praticamente impossível, mas ele conseguiu. Foi tremendo o que aconteceu ali, mas tudo isso que aconteceu lá, não somente a reconstrução dos muros, mas as famílias, da soberania daquela cidade, porque uma cidade sem muro era uma cidade desguarnecida, era uma cidade entregue nas mãos dos seus inimigos, era uma cidade, irmãos, que não tinha respeito algum daqueles que estavam fora, porque era visto como uma cidade destruída, e totalmente vulnerável. Então os muros representavam, irmãos, a dignidade daquela cidade, a condição daquela cidade estar em pé. E quando aquela cidade levantou seus muros, não somente os muros foram levantados, a autoestima do povo, a fé do povo, a dignidade do povo, as famílias que estavam
na miséria começaram a se levantar e começaram a sair daquela condição de miséria e viver uma nova realidade de vida marcada pela bênção de Deus. Ou seja, tudo aquilo que veio para marcar negativamente a vida do povo, a miséria, o sofrimento, a aflição, foi substituído pela bênção de Deus. E eu acredito, irmãos, que Deus ele tem esse propósito para as nossas vidas hoje, porque Deus ama o seu povo. O Deus que amou o povo no passado, continua amando o povo no presente. O Deus que amou pessoas no passado, continua amando pessoas hoje, porque para Deus, pessoas, para Ele é o maior tesouro que existe nessa terra, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Às vezes, nós como seres humanos, não sabemos dar valor a uma alma. Às vezes nós desprezamos uma alma, às vezes nós rejeitamos uma alma, às vezes nós ficamos de mal. Quem era criança, da época de ficar de mal, às vezes nós ficamos de mal, de uma alma, mas Deus não. Deus ele ama uma alma, e Ele tem prazer em cuidar das pessoas. Essa semana, quando eu falei para os irmãos que estavam aqui, num dos dias de oração, eu estava na rua, na minha correria, tinha várias coisas para fazer naquele dia, e aí passou um rapaz vendendo pano de prato, e ele me ofereceu o pano de prato. Eu estava tão concentrado nas coisas, falei não, e fui embora, deixei o cara para trás, disse não vou comprar, e aí eu fui. Olha que eu dei uns 5 passos para frente, Deus falou para e ajuda ele. Aí eu parei, fiquei olhando no celular até ele chegar perto de mim, né? Aí quando ele chegou perto de mim, falei, o que você está vendendo aí mesmo? Pano de prato. Então é 3 por 20, 2 por... Eu sei que era bem caro os panos de prato dele, mas eu falei assim, me dá aí a quantidade de 20 reais, né? Eu vou comprar os seus panos de prato. A hora que eu falei isso para ele, ele começou a chorar. E ele falou assim, olha, a vida está difícil, eu estou orando para que Jesus volte logo, porque eu não aguento mais, a vida que eu estou vivendo, eu estou pedindo para que Jesus volte logo. Eu ia entrar numa conversa com ele para evangelizá-lo, mas eu já vi que ele já era crente. Aí naquele momento eu falei para ele, olha, você lembra que ali atrás você me ofereceu um pano de prato? E eu não quis nem te dar atenção? Pois é. Porque eu estou sendo sincero, irmãos. Eu não vou aqui falar, eu fui super sensível com ele, não. Não fui. No primeiro momento, eu agi até friamente com ele. Fui embora. Aí eu falei, você viu que eu parei e te esperei aqui? Ele falou, vi. Eu falei, sabe por que aconteceu isso? Porque Jesus mandou eu parar e te ajudar. Falei, Jesus ama a tua vida. Aí, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, eu não sou aqui de Campo Grande, eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte. Só que eu fui para lá, porque parte da minha família mora em Natal, mas ninguém me deu atenção lá. Estar lá com a minha família era como estar sozinho. Aí eu vim para cá porque a outra parte da minha família mora aqui em Campo Grande, mas aqui é a mesma coisa. Estar aqui perto das pessoas da minha família também é como estar sozinho. Falei, mas Jesus mandou dizer para você que Ele te ama e que você não está sozinho, Ele está cuidando de você. E aí naquele momento, irmãos, ele olhou para mim e falou assim, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Falei, você conhece a palavra? Falei, é verdade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas ele disse também o quê? Tenha de bom ânimo. Falei, amigão, tenha bom ânimo, vamos caminhar, né? Vai no teu caminho, o Senhor é contigo e eu vou no meu caminho. Ele saiu dali diferente, mas Deus precisava que eu, naquele momento, estivesse sensível para dar atenção a uma pessoa que talvez poderia tirar a própria vida. Os irmãos conseguem entender isso? Às vezes aquela pessoa poderia sair dali, ou se jogar na frente de um carro, ou fazer qualquer coisa contra si mesmo, mas naquele momento não foi o amor do pastor Galdilei, foi o amor de Jesus no coração do pastor Galdilei. Então eu dou toda essa honra, essa glória ao Senhor, porque foi Ele que me parou,
para dar atenção para aquele homem. E muitas vezes nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. E o que faz a gente estar sensível? Oração, irmãos. Oração. O que sensibiliza o coração de um crente? A atitude do crente estar ajoelhado na presença de um Deus que ama. A atitude do crente de estar na presença de Deus. Irmãos, Neemias conseguiu fazer algo grandioso, mas tudo começou nessa oração. Toda a obra que aconteceu na vida do povo de Deus começou quando ele começou a orar, quando ele começou a buscar a Deus. A oração de Neemias foi, irmãos, a mola propulsora para que ele pudesse ser o instrumento de bênção que Deus precisava que ele fosse na vida do povo. E a primeira coisa que acontece quando você ora, sabe o que é? Pergunta para o seu irmão, sabe o que acontece quando você ora? A primeira coisa que acontece quando você ora é que você se enche do Espírito Santo. Você se enche do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele te enche para que você possa ser forte diante das situações de fraqueza, diante das situações de tristeza, diante das situações de angústia que você e eu muitas vezes temos que passar. Porque, irmãos, o Espírito de Deus, ele quer nos encher, ele quer fazer cada um de nós transbordar da presença dele. Mas por que isso não está acontecendo? Porque nós não estamos orando. Se você vai lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, 10, se não me falha a memória, o Senhor diz assim: e eis que eu darei a toda a casa de Davi e a todos os moradores de Jerusalém o espírito de graça e de súplica. Eis que eu darei a toda a casa de Davi e a todos os habitantes de Jerusalém o espírito, e o espírito lá está com letra maiúscula, então é o Espírito de Deus. Eu darei o espírito de graça e de súplica. Sabe o que quer dizer? Que o Espírito Santo é o espírito de oração. O Espírito Santo é o espírito de oração. É Ele que nos leva a orar. É Ele que coloca em nós cada dia mais e de uma forma mais forte o desejo de orar, de buscar a Deus, porque o Espírito Santo tem prazer na oração. Irmãos, sem o Espírito nada acontece. Se você observar o início da igreja cristã, o que acontece ali, o derramar do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Sem o Espírito Santo não tem conversão. Sem o Espírito Santo não tem obra de Deus. Sem o Espírito Santo não tem poder de Deus. Sem o Espírito Santo não tem vida de oração. Porque se depender da gente, só da gente, a gente não ora. Se depender só da nossa vontade, pura e simples, a nossa vontade humana, a gente não ora. É o Espírito Santo que vai colocando desejo, vontade de orar e de buscar a Deus. E à medida que a gente vai se enchendo do Espírito, a gente vai se esvaziando de nós mesmos. A gente começa a ser mais cheio de Deus e mais vazios de nós. A gente começa a deixar para trás todas aquelas indisposições que são nossas, para vivermos as disposições que são do Espírito. Porque nós, irmãos, temos indisposições, temos tendências erradas. Por exemplo, você acredita que uma pessoa que está mentindo, ou que está com o coração cheio de arrogância, ou que está com o coração cheio de egoísmo, vai ter prazer em orar? E isso acontece quando o ser humano está cheio de si mesmo. Porque o ser humano cheio de si mesmo, ele mente, ele age com egoísmo, ele se torna arrogante, ele se torna autossuficiente. Mas quando o Espírito Santo vai entrando em você, a arrogância vai saindo, a mentira vai saindo, o egoísmo vai saindo. Por quê? Porque a presença de Deus começa a se tornar mais forte na sua vida. É o Espírito Santo que te enche para te fazer forte, no sentido de servir a Deus, no sentido de proclamar a glória de Deus por onde você vai.
no sentido de fazer a obra de Deus, aonde Deus está te enviando. É o Espírito Santo que te dá força, é o Espírito Santo que te dá poder, mas é o Espírito Santo que te faz ficar em pé quando as tristezas da vida batem no seu coração. Quantos aqui já ficaram tristes em algum momento da vida? Olha aí, irmãos, quem está com a Bíblia aberta em Neemias? Neemias capítulo 2, versículo 2. Neemias 2:2 diz assim: e o rei me disse, porque está triste. Está triste o quê? O teu rosto. Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Ou seja, irmãos, Neemias, ele recebe a notícia de que seus irmãos estão lá em Jerusalém na miséria, muros quebrados, muros em ruína, portas queimadas a fogo. Aí ele chora, ele se lamenta. Ou seja, essa situação trouxe no coração dele o quê? Tristeza. Mas apesar da tristeza, ele estava em pé servindo o rei. Apesar da tristeza, ele estava na presença do rei. Apesar da tristeza, ele estava fazendo o que ele deveria fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo estava lá. Porque o Espírito de Deus estava ali, agindo no coração dele, agindo na vida dele. Às vezes o Espírito Santo te fortalece, mas ele não tira as tristezas. O Espírito Santo te dá força, mas ele não tira as tristezas, elas estão ali. E você tem que aprender a caminhar apesar das tristezas. Você tem que aprender a avançar apesar das tristezas. Você tem que aprender a servir a Deus apesar das tristezas. Você tem que aprender a estar na presença do Rei. E quando eu falo Rei aqui, não estou falando o Rei Assuero, mas estou falando de Jesus, o nosso Rei. Nós temos que aprender a estar na presença dele apesar das tristezas que estamos passando. Ele estava triste por causa dos seus irmãos que estavam na miséria. Mas muitas vezes você também tem a sua tristeza. Talvez eu perguntar para alguém aqui, pastor, irmão, por que você está triste? Ah, pastor, eu estou triste porque, olha, eu olho para o meu ganho e olho para minhas dívidas, não fecha. O que eu devo é bem mais do que eu ganho. A conta não está fechando. Estou triste porque a minha vida financeira não me dá condição hoje de honrar todos os meus compromissos. Pastor, eu estou triste porque na minha casa nem todos da minha família estão convertidos. Eu estou triste porque dentro da minha casa tem pessoas que estão longe da presença do Senhor. Tem pessoas que estão na presença do Senhor, mas tem pessoas que estão longe. E essas pessoas que estão longe da tua presença têm sido motivo da minha tristeza. Pastor, eu estou triste porque eu gostaria de fazer mais pela obra de Deus, mas eu não tenho condição hoje. As minhas situações são difíceis, me impedem. Eu às vezes olho e vejo alguns irmãos fazendo, eu gostaria de fazer também, mas eu não consigo, e isso tem entristecido meu coração. Pastor, eu estou triste porque eu estou enfrentando um problema de saúde. Eu vejo as pessoas com saúde, eu vejo as pessoas às vezes perfeitas, podendo ir e vir, fazer muitas coisas, mas eu estou doente. Eu estou passando por uma situação em que eu estou tendo que enfrentar uma doença, então estou triste. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Assim como Neemias conseguiu ficar em pé diante das suas tristezas, o Deus que sustentou Neemias está aqui para sustentar você. O mesmo Deus que deu forças para Neemias caminhar diante das suas tristezas está neste lugar, nesta noite. Ele está aqui. Eu quero dizer para você que assim como ele caminhou, como ele avançou, você é capaz de avançar à medida em que você orar, à medida que você se ajoelhar, à medida que você se colocar na presença desse Deus, e você assumir o compromisso de caminhar ao lado dele, para trabalhar conjuntamente para viver o plano dele.
Ele não só vai te dar força para estar firme diante das tristezas, mas Ele vai te dar a condição de ver o motivo da sua tristeza sendo resolvido. Amém? Porque foi isso que aconteceu com Neemias, irmãos. Teve um momento que ele teve que olhar para as situações tristes e dizer: não tenho o que fazer, vou ter que caminhar olhando para aquilo que me entristece, mas eu não vou parar de caminhar, eu não vou parar de servir, eu não vou parar de me comprometer, e eu não vou parar de avançar dentro do plano que Deus tem na minha vida. E à medida que ele foi dando passos de fé dentro do plano que Deus tinha com ele, chegou um momento em que tudo aquilo que entristeceu a vida dele já não existia mais, porque Deus removeu. As suas tristezas não serão resolvidas do dia para a noite. Amém? Vou repetir: as suas tristezas não serão resolvidas do dia para a noite, nem no estalar de dedos, nem num piscar de olhos, porque Deus não é o gênio da lâmpada que faz assim e tudo acontece misticamente. Não é assim que Deus trabalha. A sua tristeza será resolvida, mas à medida que você orar, buscar a Deus e caminhar dentro do plano dele e se comprometer com aquilo que Ele espera de você. Porque Deus, Ele não te dá a vitória, irmão, sem que você caminhe com Ele. Existe um caminhar com Deus que eu e você temos que viver. E como é que a gente consegue viver esse caminhar com mais facilidade? Como é que a gente consegue transitar com mais facilidade dentro desse trajeto que temos que caminhar com Deus? Orando. Amém, irmãos? Quem ora vai caminhar com mais facilidade. Quem não ora vai ter muito mais dificuldade para avançar. Porque quando você ora, o Espírito de Deus te ajuda, o Espírito de Deus te enche, porque Ele é um Espírito de oração. Amém? A Bíblia diz lá em Romanos que nós não sabemos como orar, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que até mesmo no momento quando você não sabe como orar, mas você se dispõe a orar, no momento que você não está sabendo nem colocar diante de Deus o que você precisa, o Espírito está ali expressando diante de Deus com gemidos inexprimíveis as suas necessidades. Ele está ali. Quando você ora, alguém está orando com você com gemidos inexprimíveis. Alguém está do seu lado fazendo a sua parte com gemidos inexprimíveis. E esse alguém é o Espírito Santo, o doce Espírito Santo de Deus. Aquele, irmãos, que nunca nos despreza, aquele que nunca tem uma palavra negativa para nós, porque a função dele é sempre nos ajudar, é sempre nos consolar, é sempre nos levantar. É a função do Espírito Santo. Ele está aqui para nos colocar em pé quando a gente cai. Ele está aqui para nos dar força quando as forças se esvaem. É o Espírito de Deus. Então, quando você ora, o Espírito Santo, ele começa a agir na sua vida. Amém? Quando nós oramos, a nossa oração, presta atenção, ela se torna a oportunidade de materializarmos a vontade de Deus através da nossa vontade. Como é que é isso aí, pastor? Vou repetir. Quando a gente ora, a gente tem a oportunidade de materializar a vontade de Deus através da nossa vontade, que está em sintonia com a vontade dele. Porque tem um texto na Bíblia, lá em 1 João 5, 14 e 15, que diz assim: esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa a Deus segundo a sua vontade, Ele fará. Esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você, irmãos? Que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, essa oração é uma oração que vai ser atendida. Sim ou não? Se você orar segundo a vontade de Deus, a tua oração é uma oração que nasceu para ser atendida. Tudo
bem, pastor, eu entendi que a gente tem que orar segundo a vontade de Deus, mas como é que a gente consegue fazer isso? Para você orar segundo a vontade de Deus, você precisa primeiro entender a vontade de Deus. Você precisa buscar a vontade de Deus. E você precisa desenvolver aquele exercício diário e constante de estar colocando a vontade de Deus acima da sua em tudo na sua vida. Nos seus negócios, na sua maneira de se relacionar com as pessoas, dentro da sua casa, em todas as situações você precisa colocar a vontade de Deus sempre acima da sua. O que vai acontecer? Tudo aquilo que você se acostuma a fazer, a praticar constantemente, se torna um hábito da sua vida, se torna parte da maneira como você age. Sabe aquela pessoa que não sabe mentir? Porque só fala a verdade? Aí você pede para a pessoa fazer uma brincadeirinha assim, ela não consegue, porque ela se acostumou a falar verdade. Tudo aquilo que a gente acostuma a fazer e que se torna algo entranhado no nosso caráter, quando a gente tenta fazer contra, a gente não consegue. Então fazer a vontade de Deus tem que ser um hábito rotineiro, porque se você se acostuma a fazer a vontade de Deus nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas escolhas, nas suas decisões, na sua relação comercial com as pessoas, na sua relação afetiva com as pessoas, quando você orar, você vai fazer a mesma coisa. Você vai buscar primeiro a vontade de Deus. Por quê? Porque isso já faz parte do seu modo de viver. Você é uma pessoa que se acostumou a colocar Deus em primeiro lugar. Aí quando você ora, a sua oração, você não consegue orar sem antes colocar a vontade de Deus acima da sua. Vou dar um exemplo aos irmãos. Lá em Marcos 1, fala de um leproso, que ele se apresenta diante de Jesus, e ele chega ali, ele está ali leproso. O que um leproso quer, irmãos, quando ele vai buscar a Deus? O que os irmãos acham? Ele quer ser curado, é óbvio. Mas só que ele chega lá, o texto diz que ele chega, ele se prostra, ele adora. Olha só, você tem que entender isso. Ele se prostra, ele adora, e aí ele diz para o Senhor Jesus o seguinte: se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Ou seja, ele não chega lá dizendo assim, eu quero. Ele coloca na mão de Deus. Em outras palavras, ele coloca a vontade de Deus acima da sua. E aí o Senhor olha para aquela atitude, irmãos, de humildade, aquela atitude de adoração, aquela atitude de alguém que está preocupado em que a vontade de Deus seja exaltada sobre a sua própria vontade. O Senhor diz, eu quero, seja curado. Ele orou segundo a vontade de Deus. O assunto aqui nosso não é oração. Então, irmãos, aquele homem, ele saiu da presença de Deus abençoado, sim ou não? Mas por quê? Porque ele colocou a vontade de Deus em primeiro lugar. Salomão, quando ele assume o reino no lugar de Davi, ele pega o reino quebrado. O reino, quando Davi morre, depois das guerras com Absalão, aquele rolo todo, irmãos, é morte para lá, morte para cá, e briga e desentendimento. O reino estava quebrado, financeiramente falando, o reino estava quebrado. Aí Salomão pega o reino, só tinha lá 1000 bois. Aí Salomão manda levar os 1000 bois para cima do monte. Aí o pessoal fala, opa, esse rei é churrasqueiro, vai dar um banquete para nós. Começamos bem, né? Vamos então, né, comer carne. Não, irmãos, ele mandou sacrificar os 1000 bois em adoração a Deus. Ninguém vai comer um pedacinho dessa carne. Tudo é para o Senhor. Uma adoração extrema, uma adoração onde ele entrega tudo a Deus, aonde ele se preocupa em primeiro lugar com a vontade de Deus. Aí ele entrega aqueles 1000 bois, sobe aquele incenso de 1000 bois,
ao Senhor. Aí sabe o que acontece depois disso? Deus vai lá no quarto de Salomão e diz para ele: pede o que quiseres. Você já imaginou isso, irmão? Você receber, irmã Sandra, você agradar tanto o coração de Deus, que Deus chega para você no seu particular e diz: Sandra, eu me agradei muito da sua atitude, pede o que você quiser. E Salomão, irmãos, ele podia pedir o que ele quisesse. Sabe o que ele pediu? Um coração sábio para conduzir o seu povo de Deus à presença de Deus. E aí Deus disse: porque você não pediu dinheiro, porque você não pediu riquezas, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, porque você não pediu nada disso, que geralmente, costumeiramente, é isso que o ser humano normal pediria. Porque você não pediu nada disso, eu te darei riquezas como nenhum outro homem nessa terra teve. Ou seja, ele foi abençoado sobremaneira, mas por quê? Porque primeiro ele colocou a vontade de Deus acima da sua. E muitas vezes, irmãos, nós queremos ter essa oportunidade que Salomão teve. Nós queremos ter a oportunidade de pedir a Deus tudo o que nós desejamos. Queremos as melhores coisas, queremos as melhores oportunidades, mas muitas vezes nós não estamos recebendo isso porque não estamos colocando a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Precisamos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não estamos muitas vezes querendo colocar a vontade de Deus em primeiro lugar no nosso casamento. Não estamos querendo colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, irmãos, no nosso lar, na nossa família. Não estamos colocando a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida quando a gente está no trânsito e leva uma flechada de alguém. Então é fácil nós querermos, mas para isso nós temos que buscar em primeiro lugar a vontade de Deus. Antes daquele desejo de ver restauração em Jerusalém estar no coração de Neemias, tudo aquilo já estava no coração de Deus. O desejo de ver uma nação levantada, de ver aqueles muros levantados, de ver famílias restauradas, antes desse desejo estar no coração de Neemias, já estava no coração de Deus. Neemias simplesmente estava sensível para viver o que Deus queria que ele vivesse. Eu quero perguntar para você: você está sensível para viver o que Deus quer que você viva? Porque muitas vezes nós fazemos a nossa oração apenas um instrumento ou um meio para satisfazer os nossos desejos, nossas vontades, nos aproveitando da grandeza do poder de Deus. E não é isso que Deus quer. Muitas vezes Deus está procurando pessoas que queiram sentir o que Ele está sentindo, que queiram buscar o que Ele quer buscar, que queiram investir em propósitos que Ele está disposto a investir. Porque quando, irmãos, nós começamos a fazer o que Deus quer, tudo que nós precisamos ou queremos para a nossa vida pessoal vem em consequência disso. Amém? Quando você serve a Deus, Deus te serve. Quando você honra a Deus, Deus te honra. Agora tem muita gente na igreja que quer ser honrado por Deus, mas que não quer honrar a Deus. Fidelidade a Deus deve ser algo que precisa estar no nosso coração. Deus é fiel, irmãos. Agora eu pergunto: nós temos que ser fiéis a Ele? Fidelidade não é algo que tem que vir só de Deus para nós. Fidelidade tem que ser algo que tem que partir também de nós para Deus. Quantos testemunhos eu ouvi aqui nessa semana sobre essa questão da mensagem que eu preguei domingo sobre dízimo? Quantos testemunhos de pessoas que falam: nossa, pastor, Deus foi tremendo comigo.
Quantas pessoas, irmã Sandra vai dar um testemunho no domingo? Irmã Sandra vai dar um testemunho no domingo aí. Uma dessas pessoas foi irmã Sandra. Porque, irmãos, muitas vezes Deus nos coloca nessa prova para tirar do nosso coração o medo. Estou falando especificamente agora de dinheiro, tá? Porque muitas vezes o crente ele tem medo de que vai faltar. Sim ou não? Ele não entrega. Aí o que acontece? Falta mesmo. Agora, quando você entrega, você está dizendo: Deus, eu estou indo contra a lógica. A lógica diz para eu não entregar, mas eu estou indo pela fé. A fé. Porque aqui o justo viverá. O justo viverá? A fé. Aí você faz pela fé. Irmãos, aí começam a acontecer coisas que você não esperava. O Larson deu testemunho aqui na quarta-feira quando ele pregou. Fiquei muito feliz, né? O Larson deu testemunho dele aqui. Bateu o carro, tal, tudo, tal. Mas foi lá e entregou o seu dízimo. Deus começou a trabalhar na vida dele. Pessoas que estavam devendo para ele, que ele achou que estava perdido, começou a aparecer. Tudo. Deus destrava as coisas quando o nosso coração destrava para fazer a vontade de Deus. O problema de muito crente é o coração travado para fazer o que Deus quer. Crente com o coração travado na incredulidade, travado na infidelidade, travado na desobediência, não prospera, não avança, não busca intimidade com Deus, não acerta as coisas. Neemias, irmãos, ele morava num palácio, sim ou não? Para servir a Deus, ele saiu do conforto para servir a Deus no desconforto. Aí eu entro na segunda característica de uma oração que toca o coração de Deus. A segunda característica de uma oração que toca o coração de Deus é uma oração que flui de um coração cheio de amor. Quem quer que as suas orações sejam atendidas? Então, ame mais, odeie menos, ou não odeie. Ame mais, critique menos. Ame mais, fale mal menos de pessoas. Ame mais, julgue menos. Por quê? Porque quando você julga, critica, fala mal dos outros, aponta erro dos outros, fere pessoas, você está praticando o anti-amor. E por que que... E aí o que acontece? As suas orações não são atendidas. Quando você pratica o anti-amor, as suas orações ficam bloqueadas. Sabe por quê? Porque o teu Deus, ele não tem amor, o teu Deus é amor. Então, quando você pratica o anti-amor, é como se você estivesse praticando o anti-Deus. É como se você estivesse afastando Deus de você. Agora, quando você pratica o amor, é o inverso. Então, quando você se compadece, quando você age com compaixão, quando você perdoa, quando você abraça, ao invés de desprezar, você está praticando o amor. Deus olha para você e se solidariza com você, porque quando ele vê amor em você, é como se ele visse, deixa a moto passar, passou. Quando Deus olha para você e vê amor em você, é como se ele visse ele mesmo em você, porque Deus é amor, e Deus atende quem ama, Deus atende quem age em amor, Deus atende quem ora movido por amor, Deus atende quem se compromete com amor. E Neemias, quando ele ouve sobre tudo o que está acontecendo lá, qual foi a primeira atitude dele, irmãos? Ele lamentou e chorou, porque ele amava aquelas pessoas. A dor daquelas pessoas ele sentiu no seu coração. Então o amor de Neemias era um amor empático. O que é empático? O que é empatia, irmãs? Se colocar no lugar do outro.
Empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. É você sentir a dor do outro como se fosse a sua dor. E naquele momento, Neemias, ele ora, movido por esse sentimento de amor, trazendo para si a dor daquelas pessoas, o sofrimento daquelas pessoas, e trazendo a responsabilidade de ser um instrumento de Deus para levar solução àquelas vidas. Aí o que Deus fez? Quando Deus olha para uma pessoa assim, Deus fala: o que ele pediu eu vou ter que fazer, eu vou ter que atender, eu vou ter que ajudar ele. Por quê? Porque ele está agindo em amor. Irmãos, nós como crentes precisamos trabalhar para que o amor cresça dentro de nós cada dia e cada dia mais. Por isso nós não podemos viver em contenda, nós não podemos viver em discórdia, nós não podemos viver, irmãos, em conflito com pessoas. A Bíblia diz que se o marido, lá em 1 Pedro, não tratar bem a sua esposa, dando a ela honra como vaso mais frágil, as suas orações não são ouvidas. Por quê? Porque relacionamento para Deus é fundamental. Relacionamentos estruturados, relacionamentos em paz, relacionamentos onde o amor está predominando e reinando, né? Para Deus isso é muito importante. A Bíblia diz: se você vier ao altar, entregar a tua oferta, e no caminho lembrar que teu irmão tem algo contra ti, que a palavra de Deus diz? Deixa a oferta, não entrega não, deixa a oferta, vai primeiro, reconcilia com teu irmão, depois venha e apresenta a tua oferta. Ou seja, Deus não recebe nem oferta de gente que está brigada. Deus não é um Deus dinheirista. Quando eu estou falando de oferta em nível de dinheiro, mas pode ser qualquer outro tipo de oferta. Mas Deus é um Deus de amor, irmãos. Deus, Ele não se alegra em ver pessoas distantes, brigando, se engalfinhando, se desprezando. Mas Deus se alegra em ver pessoas amando umas às outras. Tanto é que lá no Salmo 133 diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão e desce pelas golas das suas vestes. É como o orvalho que desce sobre o Hermon e rega a terra. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Em outras palavras, aonde tem comunhão tem bênção. Aonde tem comunhão tem vida. Aonde tem unidade, Deus opera. Mas aonde tem contenda, onde tem briga, Deus está fora. Por isso eu quero dizer para você, uma oração que toca o coração de Deus, uma oração que tem amor. Coloque amor nas suas orações. Quando você for orar pelas pessoas, ore com amor. Quando você for orar pela igreja onde você congrega, ore com amor pela igreja onde você congrega. Quando você for orar por tudo que você for orar, ore com amor. Coloque amor na sua oração e Deus vai colocar bênção sobre a sua vida. Você coloca amor, Deus coloca bênção. Cada um na sua parte. Amém, queridos? A oração que agrada a Deus é a oração que flui de um coração perseverante. Quem é que alcança? Aquele que não desiste, aquele que persevera. Irmãos, Neemias fala aqui, versículo 6, olha só: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite. Dia e noite. Em outras palavras, ele orava de dia: Senhor, estou aqui. De noite, estou aqui de novo. Ele estava lá insistindo. Tem crente que faz uma oração só e já desiste, já joga a toalha. Irmão, se você quer algo de verdade, coloque insistência no seu coração aí. Seja perseverante, né? Persevera na oração.
Aquele que persevera alcança a bênção. Aquele que não desiste. O que é perseverar? Perseverar é você não desistir diante das dificuldades que estão no seu caminho. Perseverar tem várias conotações. Perseverar é ser determinado no propósito de alcançar o seu objetivo sem desistir antes. Perseverar é enfrentar as dificuldades sem perder o foco, sem perder o alvo, sem perder a visão daquilo que você pretende alcançar. Tudo isso é perseverar. Perseverar é ser repetitivo, é você ter a mesma atitude várias vezes até alcançar o objetivo proposto. Às vezes nós temos que ser repetitivos. Eu vim orar sexta que vem, vou vir de novo. Isso é ser perseverante. Não alcancei ainda, mas eu estou vindo, estou orando, estou insistindo. Eu não vou desistir. Enquanto Deus não disser não, existe a possibilidade de receber um sim. Amém? Irmãos, é uma frase que o pessoal fala aí fora, eu vou trazer para dentro do contexto. O não a gente já tem, a gente tem que buscar o sim. Você tem que buscar o sim de Deus, irmãos, que nem aquele leproso. Senhor, se tu quiseres, ou só pode dizer não, pode dizer sim. O que Jesus disse para ele? Sim. O sim de Jesus mudou aquela vida para sempre. E talvez o sim que Ele vai dar para você vai mudar a sua vida. Mas você não pode desistir de acreditar que o seu Deus pode dizer sim, se você perseverar. Se você perseverar, se você insistir. Irmãos, tem dois exemplos que me chamam a atenção. Um está lá em Lucas 18, que fala da viúva. Se você depois quiser ir lá ver, abrir e ler, mas eu vou falar porque é mais fácil para mim, para a gente não parar, ler a Bíblia e voltar. Mas lá em Lucas 18 fala que Jesus conta a história de uma viúva que queria justiça, e ela batia na casa, na porta do juiz iníquo, todo dia. E aquela viúva chegava lá: eu quero justiça. Chegou um dia que o juiz iníquo falou: eu não tenho compromisso com os homens e nem temo a Deus, mas essa mulher me incomoda tanto que eu vou ter que atender o seu pedido. E aí o Senhor diz assim: se esse juiz que não tem compromisso com os homens, não teme a Deus, atendeu essa mulher, quanto mais o vosso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Pois digo, fará e fará depressa. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? De dia e de noite, pois digo, fará e fará depressa. Mas o exemplo da viúva é o exemplo da pessoa que insistiu, a pessoa que estava lá, batendo na porta daquele que podia abençoar. Jesus diz: batei e abrir-se-vos-á, buscai, pedi e dar-se-vos-á. Mas a ação tem que começar em quem? Em nós. O bater é nosso, o buscar é nosso, o pedir é nosso, o entregar, o abrir a porta, o dar o que é buscado é a parte de Deus, mas isso vem como resposta. Amém, irmãos? Um outro exemplo que me chama a atenção é o exemplo de Ana. Ana queria ser mãe, sim ou não, irmãos? E aquela mulher foi perseverante. A Bíblia diz que ela ficava no templo e orando: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Que a voz dela foi embora. Ficou bem parecido com o pastor Tomé, assim, já que certo. A voz quase tem sumindo. Mas chegou uma hora que só os lábios dela se moviam. Sabe o que aquela mulher estava dizendo? A voz pode ter acabado. Acabou a voz. Só os meus lábios estão se movendo, mas a minha fé ainda está de pé. Aleluia. A voz pode ter acabado, mas a fé não acabou. Deus vai fazer. Eu vou ser mãe. E diz que ela foi tida como embriagada, ela foi mal interpretada pelo próprio sacerdote do templo, que achou que ela estava embriagada, enfim, mas ela falou: não,
A tua serva, a serva do Senhor está amargurada, mas está orando. Amargurada de espírito, amargurada de alma, mas orando, buscando a Deus. Eu quero dizer para você, quem persevera alcança. Então não desista, porque está difícil. Não desista, porque Deus é fiel para te dar a vitória. Amém? Quem está comigo aqui ainda? Uma outra característica da oração que toca o coração de Deus é a oração feita com humildade. Quem quer ser abençoado aí? Seja humilde. Se tem um tipo de pessoa que Deus tem dificuldade de atender, é gente arrogante. É gente que acha que é o que não é. É aquela pessoa que diz: ah, Senhor, eu sou fulano, eu jejuo 5 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Ah, mas eu não sou, obrigado porque eu não sou como aquele que faz isso, que faz aquilo, né? Que se exalta em cima das dificuldades dos outros. Não tem um texto na Bíblia que fala de um fariseu e um publicano que foram orar, foram buscar a Deus? Tudo é um contexto de oração. Os dois foram orar, os dois foram buscar a Deus. E chegou lá o fariseu e disse: Senhor, eu faço isso, eu faço isso. Falando só do que ele fazia, que ele jejuava, ele dava esmolas, ele fazia isso, fazia aquilo outro. Mas aí ele aponta o publicano e diz: não sou como aquele ali, e tal, e tal, e tal. E o publicano, coitado, ele nem sequer levantava a cabeça para o céu. De cabeça baixa, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Quem desses dois subiu justificado na presença de Deus? O publicano, por causa da sua humildade. Jesus diz: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será abatido. Então, irmãos, nós precisamos ser humildes. Neemias, ele disse assim: o teu povo pecou, Senhor, mas nós também pecamos. Eu, a casa de meu pai, todos nós transgredimos. Porque o que Neemias estava dizendo ali é que a miséria do presente que eles estavam vivendo era fruto da desobediência do passado. Toda a miséria, toda a dificuldade que o povo estava vivendo ali, no presente, era fruto de tudo que eles fizeram no passado, de erros, de falhas cometidas lá atrás. E ele estava ali reconhecendo que o erro não era só do povo, era dele também, era da casa dele também. Em outras palavras, ele não se colocou acima, ele se colocou num patamar de igualdade. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu quero dizer para você aqui, irmãos, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você porque estou aqui pregando. Ninguém aqui é melhor ou maior do que o outro. Todos nós somos iguais. Temos funções diferentes, temos dons diferentes, mas em valor todos nós somos iguais diante de Deus. E quando a gente ora assim, Deus olha para a nossa oração e vê humildade. Isso toca o coração de Deus para Ele nos abençoar. Mas em último lugar, irmãos, a oração que toca o coração de Deus é a oração marcada pelo arrependimento e pelo desejo de viver em santidade. Neemias, ele diz: nós pecamos, e eu faço confissão de pecados diante do Senhor, pelo povo, pela minha vida, pela minha casa. Então Neemias, ele coloca o pecado em cena. Tem pecado, e o pecado precisa ser confessado, precisa ser abandonado, precisa ser desprezado, irmãos, porque aonde o pecado reina, Deus não pode reinar, e aonde Deus reina, o pecado não reina. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, qual que é a última parte, irmãos? Se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem quer que a sua terra seja sarada aí? A sua terra é a sua casa, a sua terra é a sua família, a sua terra é a sua vida. Deus quer mandar cura sobre a sua terra,
Deus quer mandar cura sobre você, mas Ele está esperando, talvez, que a gente simplesmente se arrependa. Diga: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, não somente pelo que eu fiz de errado, mas pelo que eu deixei de fazer de certo, porque a omissão também é pecado. Amém, irmãos? E às vezes a gente tem que se arrepender das nossas omissões. Não é só daquilo que a gente faz de errado, mas daquilo que a gente deixa de fazer de certo. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não pratica, comete pecado. Então nessa noite, nós temos aqui uma oração poderosa, eficaz, que pode servir para mim e para todos nós que estamos aqui. Primeiro, por que nós temos que orar? Porque nos enchemos do Espírito Santo. Amém? Nós temos que orar porque a oração muitas vezes é a manifestação da vontade de Deus através da nossa. Deus quer fazer a vontade dele fluir através da nossa vida. E qual é a oração que toca o coração de Deus? É a oração que tem amor, é a oração perseverante, é a oração que flui de um coração humilde, é a oração que tem arrependimento e busca de santidade diante de Deus. Uma oração assim é uma oração que Deus se dispõe a responder. Então eu quero que você fique em pé para que nós possamos